Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso estudo de igualdade, a gente vai ver agora as propriedades de uma igualdade e os princípios de equivalência. A gente tem aqui nas propriedades, a gente tem a propriedade reflexiva, simétrica e a transitiva. A propriedade reflexiva, ela é mais simples de ser observada. Ela diz o seguinte, diz que A é igual a A. Então, se eu tenho de um lado da igualdade, eu tenho 3, do outro lado, o outro membro, claro que tem que ser 3, né? Então, se eu tenho aqui também 4, do outro lado da igualdade também vai ter que ser 4. Se eu tenho 2/3 de um lado da igualdade, do outro lado também vai ter que ser 2/3. Então, essa propriedade reflexiva ela é mais simples de ser observada. A é igual a A. A simétrica. Simétrica, eu tenho aqui A mais B é igual a C. Então, isso quer dizer que C é igual a B mais A. Eu só inverti aqui os valores que estavam nos membros, né? Quem estava no primeiro membro ficou no segundo, e quem estava no segundo membro ficou no primeiro membro, né? Vamos aqui para um exemplo, utilizando números. A gente tem aqui 3 mais 2 igual a 5. Então, isso quer dizer que 5 é igual a 3 mais 2. Só inverti aqui os valores que estavam nos membros, ok? Então, essa é a propriedade simétrica. A gente tem aqui a propriedade transitiva. Se A é igual a B e B é igual a C, então isso vai me dizer, né, que A é igual a C, ok? Então, a gente tem aqui, como exemplo, a gente tem 2 mais 5 igual a 7, né? A gente sabe que 2 mais 5 é igual a 7, e também a gente sabe que 7 é a mesma coisa que 8 menos 1. 7 é igual a 8 menos 1. Então, isso me diz que se esse valor aqui, se essa sentença corresponde a 7, e se essa sentença aqui também corresponde a 7, isso quer me dizer que essas sentenças aqui, elas são iguais, ó. Então, eu tenho aqui 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. Por quê? Porque elas representam os mesmos valores. 2 mais 5 é igual a 7, e 8 menos 1 é igual a 7 também. Então, essa é a propriedade transitiva. Então, vamos lá para os princípios de equivalência. A gente tem o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. No princípio aditivo, se eu tenho aqui A igual a B, então isso quer dizer que se eu acrescentar um valor C aqui no primeiro membro, eu vou ter que acrescentar esse valor C aqui também no segundo membro, né? Então, A mais C vai ser igual a B mais C. Então, se eu tenho aqui 2, que é igual a 2, né? Utilizando a propriedade reflexiva, então, se eu adicionar um valor aqui, eu vou ter que adicionar o mesmo valor no outro membro. Então, se eu adiciono aqui no primeiro membro 3, 2 mais 3, eu vou ter que adicionar lá no segundo membro também 3, né? Para que a igualdade seja mantida. Então, 2 mais 3 vai ser igual a 5. 2 mais 3 aqui também é igual a 5. Outro exemplo aqui, se eu tenho 7 mais 2 aqui, e eu tenho aqui 11 menos 2, observamos que isso aqui é uma igualdade, né? Porque 7 mais 2 é 9, e 11 menos 2 também é 9, né? Então, utilizando o princípio multiplicativo aqui, se eu somar essa sentença aqui com 7 mais 2 mais 1, eu vou ter que adicionar lá também 1 mais 2, igual a 1, para que a igualdade seja mantida. Então, aqui vai ficar 7 mais 2 é 9, mais 1, 10. Então, aqui eu tenho 11 menos 2, 9. 9 mais 1, 10. Então, eu mantive aqui a igualdade, utilizando o princípio aditivo. Então, vamos aqui para o princípio multiplicativo, né? Se eu tenho A igual a B, e eu multiplico esse A por C, eu vou ter que multiplicar o B por C também. Então, se eu tenho aqui 2 igual a 2, se eu multiplicar aqui 2 por um número qualquer, multiplicar por 3, eu vou ter que multiplicar por 3 lá do outro lado, para que a igualdade seja mantida. 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 3, 6. Se eu tenho aqui 2 mais 1 igual a 5,
menos 2. Não, isso aqui é uma igualdade, né? Porque 2 mais 1 é igual a 3 e 5 menos 2 também é igual a 3. Então, se eu acrescentar aqui, se eu multiplicar esse primeiro membro por 4, 2 mais 1 vezes 4, eu vou ter que multiplicar lá também por 4, utilizando o princípio multiplicativo. 2 mais 1, 3. 3 vezes 4, 12. 5 menos 2, 3. 3 vezes 4, 12. Mantive a igualdade, ok?